Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite mais uma vez. Vê-los, modo de dizer, né? Vocês sabem que no nosso Tira Dúvidas a gente fica um pouco mais à vontade, câmeras fechadas para utilizar mais o recurso de áudio mesmo. E a ideia é que a gente possa, então, tirar dúvidas. Esse é o nosso foco. Então, eu não tenho uma... Estou dizendo isso àqueles que talvez não tenham vindo da primeira vez e não conheçam ainda o nosso recurso de tirar dúvidas. Nós não temos uma aula, efetivamente, ou uma programação. A programação são vocês que nos dão por meio das perguntas, tá bom? Hoje, pessoal, eu tenho uma palestra às 9 horas, então vou ter meia hora para me deslocar. E a ideia é que a gente possa, então, ser bem objetivo nas nossas dúvidas e consigamos concluir no nosso horário padrão, que seria às 20h30, ok? Vamos lá? Podem levantar as mãozinhas aqui, o recurso de levantar a mão do Meet, ou também colocar no chat, que eu vou atendendo vocês à medida que as perguntas forem chegando, ok? Fiquem à vontade. Olá para quem está chegando, boa noite. A nossa ideia hoje, então, é tirarmos as dúvidas que possam haver aí da atividade, da disciplina, de conceitos que a gente discutiu. Então, estou à disposição de você, seja com as mãozinhas aqui para usar o áudio, ou também por meio do chat. Adriano tem uma pergunta sobre inteligência artificial. Professor, como fica a questão da autoria das produções geradas por IA? Quem elabora o comando pode ser considerado como autor? Essa discussão ainda está um pouco incipiente, vamos dizer assim, porque é muito novo tudo isso, né? A gente não tem sequer um regramento para a internet como um todo, né? Então, a inteligência artificial ainda está longe de ter uma lógica de regra, de lei, de marco, de algum tipo de ordenação. Mas o que eu diria? Oficialmente, em qualquer situação que você utilize o texto gerado por inteligência artificial, fora algum recurso
que você usa para identificar que ele é de inteligência artificial, ninguém percebe, né? Então, e como ele é feito para você, diferente de uma pesquisa do Google, por exemplo, que você gera uma pesquisa na rede que já existe, ou nas produções que já existem, nos textos, nos sites, enfim, então você vai, de qualquer modo, você vai pegar de alguém aquilo que você está usando do Google. No ChatGPT, por exemplo, isso não é assim. Você está fazendo uma imagem para você, tá? Vou dar um exemplo muito simples. Hoje ainda eu conversava com um publicitário e ele criou uma capa de livro que venceu um concurso. E a capa tinha, ele produziu, né, a capa toda do livro, né, sabe, uma capa de livro, algumas tem mais imagem, outras uma imagem de fundo, outras é uma imagem um pouco mais conceitual, significativa, o título normalmente vai destacado, o nome do autor, né, o nome da editora, enfim, isso é capa de livro mais alombada ali do lado e tal. E ele criou toda essa parte gráfica, mas a imagem em si, né, foi gerada a partir de inteligência artificial, né? E a capa ganhou um prêmio, né? Então, veja que você está usando essa capa, ela não é de ninguém, ela não é da internet, ela não é da editora, ou melhor, ela não é nem do próprio, neste caso, né, nem do próprio pessoa que fez a capa, ela é da editora, né? Então, sim, respondendo claramente depois desse meu pequeno introito, quem elabora, até para repetir a pergunta aqui para quem não estava aí, o colega Adriano perguntou assim, como fica a questão da autoria das produções geradas por IA, por inteligência artificial? Quem elabora o comando pode ser considerado como autor? Neste momento eu respondo que sim. Aquele texto, aquela imagem que foi gerada, ele foi gerado apenas para aquela situação, diferente de outras tecnologias que se utilizam de materiais que já existem, né? E aí sim você precisaria citar a fonte. No caso da IA, ela gera para você uma nova imagem, um novo texto, e esse texto pode sim ser considerado seu, até porque o que é o inteligente, né? Que você atue em cima dessa imagem, desse texto, como foi o caso dessa capa que eu acabei de dar como exemplo. Não sei se respondi, podemos ampliar a discussão aí, também fiquem à vontade. Pessoal, eu falei no início que a gente precisa hoje ir até às 8h30, porque eu tenho uma palestra às 9 horas para ministrar, tá? Então eu vou ter meia hora para me deslocar, tá bom? Deixa eu ver o que eu perdi aqui do chat depois da pergunta do Adriano. A Camila disse, bom dia, boa noite, tem chamado a lista de presença? No Encontro Tira Dúvidas, não, professora Camila, a gente não utiliza, você é livre para ficar o quanto você quer, ouvir as perguntas dos colegas, fazer suas perguntas, tanto pelo microfone quanto pelo chat. Por enquanto, como ninguém levantou a mão, eu estou seguindo o que o chat está me dizendo aqui. A Andresa diz, eu fiz um teste com os alunos e o ChatGPT fala que ele elaborou o texto. Exatamente, não dá para confiar. O que a professora Andresa quis dizer? Você pega um texto de alguém e você pergunta para o ChatGPT, foi você que criou esse texto? Ele vai dizer, se ele achar legal, ele vai dizer que sim, né? Então, ele pega, né, esse tipo de... Ele não está nem aí para ética ou para roubar alguma coisa de alguém. Se ele achou interessante e tal, ele vai pegar. Até porque todo o texto que a gente joga nele também vira banco de dados para ele, né, para próximas consultas, assim como o Google e outros que já existiam, né? Então, passa a ser dele de qualquer forma. A Fátima Vieira diz assim, professor, não consegui turma do 2º grau, estou inserida no Fundamental 1, posso fazer atividade com alunos do 5º ano? Pode. Eu expliquei, Fátima, tanto na aula, quanto no próprio texto da atividade, eu explico que aquele ensino médio dali é apenas, não somente um guia do próprio arquivo, do próprio trabalho, não é que seja para seguir daquela forma. Até a inteligência artificial que eu proponho ali, que é o ChatGPT, você pode mudar. Por isso que eu coloco. O que você não pode modificar? Os objetivos. Então, você vai procurar lá na sua plataforma onde é que estão os objetivos. Aqueles objetivos você não pode mudar. Nos objetivos, eu digo, usar inteligência artificial, usar o ChatGPT.
entre parênteses, ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. Então, não precisa nem ser o ChatGPT em si, tá? Pode ser qualquer outra inteligência artificial, pode ser no 5º ano, como você preferir, tá bom? A Neurélia diz, eu não sei como fazer a devolutiva do trabalho. Neurélia, se você está se referindo a uma questão mais operacional da plataforma, aí você pode acessar a tutoria e a tutoria vai ajudar você, tá? Se é alguma questão mais conceitual, mais de como responder à atividade em si, aí sim você me questiona de novo aqui, me explica um pouco mais a sua dúvida, tá bom? Deixa eu ver. Nicomedes Rocha diz assim, professor, pelo calendário da minha escola, eu tenho receio de não conseguir quórum para realizar a atividade. Já estão rareando. O Nicomedes, você não precisa de quórum muito grande, não, tá? Pode ser um quórum pequeno. Deixa eu já adiantar uma coisa para vocês. Aqueles que porventura ficarem para o período de recuperação, o que é o período de recuperação? Quando você não entrega na data, até o horário e a data que a gente previu. E quando você, ou quando você não consegue, não entrega direito, enfim, não faz a avaliação da forma como deveria, a gente faz, então, abre um período de recuperação para você recuperar a nota ou recuperar o seu atraso. No período de recuperação, a nota máxima é de 7, deixa eu me lembrar, de 7 pontos. Você nunca consegue acessar o 10 na sua disciplina, tá? Então, você, na atividade, você tira 7, e aí você tem que ver a sua participação na aula. A participação vale 2 pontos, né? Então, tudo está explicadinho lá no manual do aluno. Então, isso é para a gente já desmotivar que as pessoas utilizem esse período de recuperação. Não é no período de recuperação que tem que entregar, até porque é muita gente para a gente corrigir, a gente corrige com muito cuidado. Então, a ideia é que você entregue as suas práticas sempre no período correto, mas, caso você precise acessar o período de recuperação, a gente entende. Então, no caso do professor Nicomedes aqui, se você perceber que não vai dar para fazer esse ano, a recuperação da disciplina de conceito-chave, a data dela vai ser para... Deixa eu só ver se eu não estou falando bobagem aqui, deixa eu ver. Estou pensando no fim do ano ali, né, que nós organizamos. Eu vou conferir isso com a tutoria, só me tira essa dúvida para quando ficou a recuperação da conceito-chave ou se ficou para... Se a gente já decidiu transferir para o ano que vem. Agora eu fiquei em dúvida. Então, professor, o quórum não precisa ser muito grande, tá? Pode ser, a gente entende que esse período de fim de ano realmente a gente enfrentaria essa dificuldade, tá? Então, pode ser um aluno, pode ser 2, pode ser uma turma de 10, 15, eu não sei o que você chama de diminuir o quórum aí, mas pode ser com o que você tiver à sua disposição, tá? A Thalita diz assim, já vou lhe atender, professora Aline, agora que eu vi sua mãozinha ali. Eu pedi para a Luzia as fontes do texto que ela havia me dado e ela disse que não poderia. Para fontes científicas, sugiro o Google Acadêmico. Ainda foi debochado. Professora Thalita, as inteligências artificiais, elas não têm sempre as fontes. Por exemplo, o ChatGPT ele não dá as fontes da pesquisa dele. Mas se você usa outras inteligências, como o Bing, por exemplo, que se você não sabe utilizar ainda, você vai aprender na PedTech, nas oficinas PedTech da semana que vem, o Bing, ele te dá todas as fontes de onde ele tirou aquelas informações, é muito interessante. O Bard também dá todas as fontes. O Bard é do Google, né, e o Bing é da Microsoft. Andresa Rocha, não estou em sala, trabalho em uma escola técnica, fiz parceria com 2 professores e consegui aplicar a atividade em apenas 2 turmas. Perfeito, ótimo. Neurélia Souza, como responder à atividade? Mas o que exatamente, Neurélia, é a sua dúvida? Você tem um plano de aula, você precisa adequar a sua realidade e aplicar com seus alunos. Você pode modificar todo o plano de aula, menos os objetivos. Então, você tem que aplicar com seus alunos, ou com alunos que você tenha acesso, e você vai depois relatar como é que foi feita essa aplicação e quais as suas impressões sobre essa aplicação, me contando como os alunos responderam, enfim, fazer 2 parágrafos ali de relato sobre essa aplicação. Basicamente é isso, você coloca isso
num documento de texto, você coloca as evidências do que você realizou, seja fotos dos alunos trabalhando, fotos do trabalho dos alunos, ou um link onde os alunos tenham respondido, ou as respostas deles digitalizadas, e aí você coloca isso num segundo arquivo, pode ser, ou no mesmo arquivo, depende do tamanho que você... Porque a plataforma, ela limita o tamanho dos arquivos, então, de repente, você pode colocar 2 arquivos, um com o seu parágrafo, contando um pouquinho para mim como é que foi essa experiência, e outro com as evidências do seu trabalho. É basicamente isso, tá? E você entrega isso via plataforma. A Silene diz, não estou conseguindo turma para aplicar meu planejamento, realizar o trabalho. Todos estão ocupados com prova. Silene, você talvez possa fazer depois de um período de prova, porque não sei como é que você planejou, talvez seja necessário diminuir um pouco esse escopo do que você está imaginando, para que você possa fazer num período um pouco mais rápido. Eu entendo, esse nosso momento agora de fim de ano, ele é conturbado, os alunos também estão menos colaborativos, mas eu acho que a atividade chama a atenção dos alunos. Então, você conta com isso também para dar um engajamento, gerar um engajamento um pouco maior, né? Nicomedes disse, adorei o Gama, isso ele é muito bom. Alessandro Dias, boa noite. Temos que fazer um plano de aula semelhante ao que você coloca lá na atividade D2 e os 2 parágrafos com uma análise particular sua, de você, no caso, né, sobre o desafio proposto, vão dentro do plano de aula. Você me apresenta o plano de aula que você elaborou, abaixo você coloca os dois parágrafos e já pode colocar as evidências. Professor, vai ficar muito grande o arquivo. Então, separa as evidências e coloca em outro. Tá? Silene Souza, aqui só retornaremos às atividades em fevereiro. Sim, verdade. Nós também vamos retomar após só em fevereiro. Nicomedes, teremos mais algum módulo neste ano? Sim, vocês terão, a Tatiana Nogueira está perguntando, vocês terão a disciplina 3, tá, ainda esse ano, só que ela ficará um pedaço nesse ano, um pedaço no ano que vem, para a gente poder dar conta e vocês não serem prejudicados. Nicomedes diz, eu tenho 10 turmas entre sexto e sétimo ano, e me refiro aos alunos que não ficarão em recuperação. Ok, você pode fazer só com os alunos que ficaram em recuperação, né? Talvez até como uma forma de revisar algum conteúdo, enfim, seria bem interessante. Meire diz, não atuo em sala de aula, posso fazer o plano de aula e pedir que um professor faça a aplicação? Não, Meire, a ideia é que você faça essa aplicação, você pode pedir que um professor empreste a turma para você, mas a ideia é que você sempre faça a aplicação, eu não quero que outro tenha essa experiência, é você que tem que ter essa experiência de aplicação, né? Ângela Maria, boa noite, professor, eu trabalho com alunos do primeiro do fundamental, posso criar um plano de aula para eles? Claro que pode, a gente só está, por conta da organização do Sebrae, a gente não está aceitando trabalhos de educação infantil, ou seja, abaixo do primeiro ano do ensino fundamental, acima do primeiro ano do ensino fundamental para qualquer ano, tá? Bom, deixa eu ouvir um pouquinho quem está com a mão levantada e eu volto para o chat daqui a pouco. Aline Mota, por favor. Olá, boa noite. E aí, querida, tudo bem? Tudo jóia? O senhor já acabou de responder minha pergunta. Tá. Eu atuo com educação infantil. Tá. Exatamente, a minha escola é de educação infantil e eu já estava bolando meu planejamento todo em cima da educação infantil. O que acontece, Aline? O Sebrae, ele não tem, ainda não tem, né? Ele ainda não chegou na atuação de educação empreendedora com a educação infantil. Uhum. Então, o que a gente procurou sempre, talvez essa informação tenha escapado lá no início, o que a gente procura sempre dizer? Que o professor de educação infantil pode participar da pós, desde que ele aplique com outros alunos que haja na sua escola. Então, talvez isso seja algo que a gente possa conversar via tutoria, via e-mail mesmo, de forma que eu possa entender essa sua situação, que se você tem... Porque, na realidade, o meu é um centro de educação infantil. Eu só trabalho com crianças de 4 a 6 anos. Uhum. A escola que eu atuo só tem crianças de 4 a 6 anos. Na realidade, 3 anos e meio até 6 anos de idade. Os 6 anos não é primeiro ano? Na realidade, é porque às vezes eles completam 6 anos no decorrer do ano, né? E aí depois que vão para o primeiro ano. Então, assim, eu tinha escolhido exatamente uma turminha de segundo período, porque eles já completaram a maioria 6 anos, né?
E eu poderia trabalhar com eles, até porque eles são uma turma muito curiosa, uma turma muito dinâmica. Mas aí, dentro desse contexto, agora eu vou ter que mudar o meu plano. Tá. Manda um e-mail para a tutoria sobre isso, por favor. Tá. Para a gente poder... e-mail não, WhatsApp, desculpa. Inclusive, eu tinha pesquisado alguns textos, né, sobre a questão da inteligência artificial na educação infantil, como trabalhar com as crianças pequenas. Tem algumas ideias interessantes. Inclusive, eu faço um trabalho com as crianças no desenvolvimento de linguagem e que eu utilizo muito recursos tecnológicos, né? WhatsApp, imagens, WordWall, para que as famílias ajudem no desenvolvimento da linguagem. Então, foi uma coisa que eu tinha pensado caminhar dentro dessa linha aí com os pequenininhos. Legal. Manda uma mensagem ali pelo WhatsApp, porque a gente está tomando ajustando algumas coisas com relação ao pessoal da educação infantil. São poucos que nós temos, mas são algumas pessoas que vieram, então, para a pós-graduação, e a gente, claro, vai tentar atender da melhor forma possível, tá bom? Ok. A Henriqueta diz, quando você menciona menos os objetivos, ou seja, que vocês não podem modificar os objetivos, significa a aplicação de um desafio, sim, um desafio empreendedor, Henriqueta, ou seja, um desafio que resolva que identifique e procure sugerir soluções para um problema, seja ele interno da escola, seja ele da comunidade, enfim, da própria sala de aula, da própria disciplina, como for melhor para você, e o uso do ChatGPT, não exatamente o ChatGPT, de qualquer inteligência artificial, tá? Então, você pode modificar o resto todo, desde que você tenha essa lógica de que os alunos têm que identificar um problema, utilizar um recurso qualquer que seja de inteligência artificial para resolvê-lo, ou para resolvê-lo, modo de dizer, né, para sugerir formas de resolvê-lo, e também eles têm que atuar em cima dessas perguntas de alguma forma, tá? Perdão, dessas respostas da inteligência artificial, eles têm que atuar em cima disso de algum modo, tem que ter alguma contribuição do aluno em cima dessa resposta, tá? Mas o teor, disciplina, competência da BNCC, habilidade da BNCC, tudo isso você pode mudar, sem nenhum problema, tá? Bom, a Karina diz, boa noite, professor, eu trabalho com alunos na sala de recurso generalista, posso criar um plano de aula para eles? Claro que sim, sem nenhum problema. Professora Aline Vieira, acho que é a segunda. Eu vou ouvir um pouco quem está com a mão e... Oi, professor. Oi, querido. Está me ouvindo? Perfeitamente. Obrigada. Professor, eu atuo com turmas de 6º ao 9º. Aí o meu trabalho só está faltando finalizar. Eu fiz, né, sentei com eles, com 3 turmas de 7º ano. Aí eu verifiquei com eles qual o problema que eles acham que poderiam estar solucionando na escola. Aí um dos problemas levantados foi a questão da fila da lanchonete, né, que é imensa. O que eles poderiam fazer de tecnológico para poder estar solucionando isso? Aí, no caso, nós pensamos em um site, né, para facilitar a compra, para eles já chegarem só pegar o lanche. Pode ser mais ou menos nesse sentido? Em que a inteligência artificial foi usada? Quando você usou? Aí, no caso, a inteligência artificial para poder criar um site para facilitar a compra. Ah, tá. No caso de usar ela para solução, e não para... Porque no plano de aula, qual era a ideia? Né? Que eles perguntassem para a inteligência artificial formas de resolver o problema. Não, então, eles pesquisaram primeiro, né, como poderiam fazer, e aí me trouxeram essas sugestões. Sim, eu passei para eles como questões, para eles poderem estar pesquisando qual a problemática que eles teriam na escola, o que eles poderiam estar fazendo para solucionar, e aí eles fizeram uma pesquisa no ChatGPT. Ah, bem, tá, você já foi utilizado, tá perfeito, você fez todo o caminho. Não é necessário, claro, criar o site, né? Mas eu achei muito boa ideia, por sinal. Entendi. Aí, no caso, eu só preciso fazer um texto, colocar as fotos que eu tirei. Isso. É mais ou menos isso? As evidências que você coletou durante essa aplicação, que a gente consiga enviar para o Sebrae dizendo, olha, foi aplicado com 2 turmas, você falou, né? Foi aplicado com 2 turmas de 6º ano. Foram 3, e 7º ano. 7º ano, e essa atividade gerou essa resolução de problema frente a algo que era do convívio deles da escola, enfim. Então, esse tipo de relato, você fazendo, a gente, depois, quando chega a hora do relatório, consegue entender para poder enviar toda a comprovação ali para o Sebrae. Tá bom.
Tá bom? Mas pelo que eu entendi, tá muito bom o seu trabalho. Ah, tá, obrigada, professor. Karina diz assim, boa noite, professor, eu trabalho com... Não, isso que eu já respondi. Mel Martins, não tenho plano de aula. Não tenho plano de aula, estou fora de sala. Mel, o plano de aula é você que cria, né? E você aplica com uma turma que você pode pedir emprestado para algum professor, você pode organizar uma situação de reforço numa escola, por exemplo, e aplicar esse plano, tanto particular quanto uma escola pública, enfim, não... O plano de aula é você que cria, com base naquele que eu coloquei na plataforma. Não sei se eu entendi bem a sua colocação aqui. Mas a ideia de estar fora de sala, sim, nós temos alguns profs que estão fora de sala nesse momento, mas a ideia é que você se utilize aí de recursos de colegas, de amigos, enfim, para poder aplicar o seu plano, tá bom? Vamos para a Thalita Amaral. Prof. Thalita, pode falar. Oi, professor, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Eu apliquei já o meu plano de aula na quarta-feira e eu tenho a impressão de que ele saiu um pouco do contexto, por isso que eu trouxe para a aula de hoje. Vamos ver. Eu trabalho com educação profissional na área de saúde, técnico em nutrição e dietética, e a minha aula foi baseada nos princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque como eu estou com a disciplina, eu preciso, né, dar o conteúdo da disciplina, então eu acabei envolvendo nisso. E aí nenhum problema. Então eu trouxe algumas reportagens para eles, que são exemplos dos princípios, mas não falei o nome dos princípios. E aí depois eu trouxe a lei do SUS para eles buscarem aonde que aquela reportagem encaixava ali, e eles identificaram o nome do princípio, porque são palavras diferentes que muitos não têm noção do significado. Equidade, universalidade, hierarquização, são os princípios do SUS. E aí eu usei a Luzia, porque é mais acessível, todo mundo tem um WhatsApp dentro da sala, para perguntar para a Luzia o que era aquele conceito, e a Luzia explicou para eles. E aí, na parte que era para identificar os problemas, que seriam problemas voltados, problemas pessoais, às vezes, de problemas de saúde de família, de comunidade, dentro da nossa escola em si, que estivesse envolvido dentro desses princípios, eu percebi que os alunos começaram a contar relatos mais antigos, e não problemas atuais vividos. E a solução disso foi perguntada para a inteligência artificial, mesmo que antiga ou nova? Ou não? Aí o que a gente conseguiu, a gente avançou um pouquinho mais na Luzia, perguntando, eu acho que o que mais ficou próximo assim, de identificar um problema foi questões que os alunos queriam denunciar, por exemplo, porque no posto de saúde da minha região sempre fala que o médico está de férias, ou o médico está de atestado, ou o médico está de abono. E aí eles conseguiram identificar que é possível fazer reclamações, denúncias na ouvidoria. E aí eles perguntaram para a Luzia qual era a ouvidoria do SUS, como que podia fazer essas reclamações ou elogios, mais nesse ponto. Mas foi praticamente a única que a gente conseguiu, assim, são 12 princípios, e eles acabaram focando mais nesse ponto. Tá. Deixa eu dizer uma coisa, você resolveu um problema, um dos problemas que você identificou, inclusive, foi de compreensão de conceito, né, da complexidade desse conceito. Então, quando você estava narrando, eu já estava dizendo, isso já estava pensando, né, isso já é uma identificação de problema, tá? Já então, estavam usando também a inteligência artificial. Exatamente. Então, assim, por mais que eu entendi seu ponto, é que você não conseguiu avançar tanto quanto talvez gostaria, tá? É que justamente, eu não sei se vocês pegaram esse meu raciocínio de que identificar problemas também é difícil. Parece que não, mas a pessoa ter visão de que aquilo é um problema e de que há possibilidade de ter uma solução para aquilo é uma competência a ser desenvolvida.
Então, veja, você vivenciou na pele a dificuldade de identificar problemas, e você pode, inclusive, me narrar isso que você narrou no seu trabalho. Mas você conseguiu, o problema que você e seus alunos identificaram, de que há muitos conceitos que eram importantes para entenderem o todo do conteúdo, você conseguiu trazer resolução por meio da inteligência artificial, e também essa questão do exemplo, né, do mau atendimento, não sei como chamar isso, e que você levou, então, para a inteligência artificial para ajudar, e ele já dá para fazer, nem sabia, talvez se quiser. Então, você conseguiu cumprir, só que eu acho que a sua expectativa estava mais alta do que o que os seus alunos eram naquele momento. Por quê? Por causa, justamente, de que a habilidade de visão, não sei se você estava na aula passada, mas a gente falou sobre as competências do empreendedor, né? E uma das competências é a visão, é a capacidade de ver, parece mentira, né? Mas é a capacidade de ver que há uma necessidade, né? Então, eu não vi problema no seu trabalho, sinceramente. Tá bom. Tá bom, querido? Tá ótimo. Obrigada. Mas realmente... acalma seu coração. Nossa, o planejar a atividade parece que é fácil, mas quando você vai pôr no papel o plano de aula mesmo, vira um bicho de 7 cabeças. E quando pratica, aí fica pior. Você precisa de ajustes, né? Talvez você teria que... Bom, professor, eu planejei para uma aula toda, não deu. Então, você vai ter que replanejar e talvez continuar esse plano na próxima aula. Não para mim em si, mas para essa... Para ele. Essa era a ideia mesmo. Tá bem. Então, tá tudo eu também senti essa necessidade de continuar. Então, só isso. Obrigada. Vamos para... O Alessandro diz assim, a quantidade de aulas tem que ser separada por minutos, como está no exemplo? Sim, para eu poder ter noção de quanto tempo foi a aplicação de vocês. Só, por favor, adaptem aquela quantidade para o que vocês aplicaram de verdade, né? Seguindo aqui no chat um pouquinho. Cláudia diz assim... Estou muito atrasada com todos os meus trabalhos, pois sou prof do 2º e 3º ano de ensino médio e está muito corrido. Como faço para sanar esta dificuldade? Prof, ainda tem tempo. Conversa um pouquinho com a tutoria e você vai ver que suas datas estão todas em dia ainda, tá? Tem como, tanto da disciplina 1, estou falando, quanto da minha disciplina. Tá bom, queridos? Anchieta diz, professor, criei um plano de aula no próprio ChatGPT. Pode ser? Pode, só não esqueça que tem objetivos do meu plano de aula que eu vou seguir, tá? Só não esqueça disso, tá bom? Vamos para a ordem da fila, então. Temos meia hora ainda, tá? Eu preciso hoje, estava dizendo para o pessoal ali, não sei se alguém chegou depois, que eu preciso hoje sair às 8h30, porque eu tenho uma palestra para dar depois, tá? Às 9h. Suelen Ribeiro. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Diga. Professor, então, eu apliquei na escola onde eu trabalho com as crianças do 6º ano, né? Tem algumas turminhas do 6º ano e a gente já foi aplicado com eles. Primeiro eu levei eles para dar uma volta pela escola e identificar os problemas que poderiam existir dentro da instituição. Depois eu levei eles na salinha de robótica, onde tem os computadores, e pedi que com o chat eles pudessem pesquisar dentro dos problemas que eles acharam, o que a gente podia solucionar dentro da escola. Só que acabou sendo um pouquinho também para fora da escola, porque na escola onde eu trabalho tem período integral. E eles acabaram identificando que o óleo que a escola utilizava acabava sendo descartado de uma forma errada, era jogado fora e coisas assim. Então o chat deu a opção para que eles pudessem fazer produtos de limpeza com esse óleo que seria descartado. Então, assim, eles fizeram. Só que o óleo somente da escola era pouco, né? Então, eles precisavam de ajuda dos papais e mamães. E acabaram levando esse trabalho para fora da escola. Tem algum problema? Mas isso é um problema bom. Vocês vão ser desafiados, Suelen, mais adiante em outras disciplinas. É que agora estava muito no fim do ano, a gente não quis também problematizar tanto. Sim. Mas existe um conceito muito importante do empreendedorismo, que ele precisa fazer o bem para alguém, tá?
e nós decidimos que esse curso vai fazer o bem, seja em uma medida pequenininha, numa medida maior, para a comunidade escolar. O que é a comunidade escolar? A gente compreende que seja. A comunidade escolar é desde de você e sua turma dentro de sala de aula, ampliando para as demais salas de aula, ampliando para o corpo de professores e funcionários de direção, e saindo, ou seja, ampliando para famílias e empreendedores da região, né? Então, é muito benéfico, você já está se adiantando, na verdade, com esse trabalho, né? Então, isso é muito legal. E todo o trabalho que envolve comunidade escolar e que a gente sente que é um trabalho diferenciado, vocês são chamados para conversar, alguns gravam vídeos, vocês participam, são convidados a participar dos nossos eventos de divulgação, que são internos aqui para a turma e também externos, né? E quando você envolve comunidade, essa comunidade é chamada, na medida do possível, a participar. Então, você já está num outro nível, assim, de trabalho, né? Avançando um pouco, saindo dos muros. Todo mundo que está fazendo só dentro da sala de aula está exatamente como tem que ser, mas você está indo um passo a mais, né? Você está, por isso que eu digo, é um problema bom. Problema porque complexifica para você, mas é um problema muito bom. Então, aí as crianças, eles fizeram os produtos de limpeza, assim, dentro da sala de aula, e também fizeram os produtos de limpeza fora da sala de aula, porque o chat, ele deu as receitas, né, a gente colocou lá direitinho. Primeiro você coloca algumas coisas, saem umas coisas bem loucas que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Mas aí, conforme você vai escrevendo o que, assim, dando palavras-chave ou algo assim, ele vai te modificando ali, levando você para um conceito. Mas o que eu queria ver com o senhor é o seguinte: quando eu coloquei o meu documento, né, fiz o documento do trabalho, eu coloquei num documento do Word. E eu coloquei o plano de aula que veio, né, junto com a disciplina, e modifiquei lá a série que estava ensino médio, coloquei o 6º ano, a quantidade de horas que a gente trabalhou. Porém, eu peguei os seus objetivos e fui respondendo ele lá embaixo. Então, eu peguei o primeiro íconezinho do seu objetivo, eu respondi fazendo o parágrafo e coloquei as fotos das crianças que eu fui tirando, deles fazendo o trabalho, né? Deles falando um pouquinho sobre essas coisas. Aí eu peguei o segundo ponto, coloquei lá novamente, escrevi mais um pouco e explicando o que a gente tinha feito e coloquei outras fotos. Tá errado assim? Ou eu tenho que primeiro colocar as fotos, depois escrever os parágrafos, ou eu posso deixar os parágrafos intercalados nas fotos? Pode deixar. Minha única dúvida é se, dependendo do tamanho das suas fotos, a plataforma não vai aceitar num arquivo único. Aí você vai ter que dividir, quebrar ele ao meio e entregar 2 arquivos. O teto de aceitação da plataforma é de 10 megabytes por arquivo, tá? Então, se você precisar, você vai ter que quebrar. Isso tudo vai depender do tamanho da foto, entende? Mas então, desse jeito, se caso couber, desse jeito não está errado, né? Não tem problema o parágrafo tá quebrado, no caso, porque aí, no caso, não é nenhum parágrafo, tem mais de um, porque eu fui respondendo de acordo com os objetivos que estava lá no plano de aula. Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então tá bom, professor, é só isso mesmo. Muito obrigada, viu? Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. Karina Lins, por favor. Karina, está nos ouvindo? Tô sim. Eu tô pegando um monte de andando aqui, tô muito preocupada com tudo isso que vocês estão falando aí. Eu tenho meus alunos da sala de recursos são DI, né? A primeira DI, deficiência intelectual. Tá. A sala de recursos. Sim. Que eu perguntei que eu ia aplicar com eles, tal. Só que eu estou achando que, no caso aí, eu devo inverter as coisas. A problemática ser eles, ou como incluir eles nas escolas e as crianças darem solução para isso. Através da Luzia. Pode ser, mas por que você disse que está boiando? Porque eu não sei mexer em nada disso. Não, mas quanto a isso, não se preocupe, você vai ter uma oficina agora, 27, 28 e 29, que você vai poder participar e aprender a fazer isso. Então, quanto a isso, não se preocupe. O boiando, eu entendi que poderia ser no sentido da atividade em si. Não, a atividade você está dominando, você pode não dominar. Correto, meu pensamento, né?
Sim, tá perfeito. E eles arrumariam soluções para a integração dessas crianças. Perfeito, perfeito. Tá? Então, quanto às ferramentas, você pode pesquisar tanto no YouTube, que tem vários tutoriais, quanto acompanhar, então, uma das oficinas. A Alexia eu posso usar? Pode. Alexa é um tipo de inteligência artificial, só que ela é limitada pra caramba. Então, eu não sei se ela vai ajudar tanto assim. Alexa, ela é um tipo de Google piorado, né? Eu estou falando no potencial de pesquisa. Ela é uma inteligência artificial no momento em que ela te ajuda nas tarefas do dia a dia. Ela é mais secretária virtual do que inteligência artificial. Então, quando você faz uma pergunta para ela, ela vai na internet, ela busca informação, normalmente de site estrangeiro, e traduz. Então, não sei se ela é o caminho para o que você quer, tá? Ela pode ser usada, mas não sei se vai te ajudar para este fim, tá? Então, o que era o ideal? Que você utilizasse uma inteligência que fosse criativa mesmo, né? Que gerasse do zero informações. A Alexa, ela não gera do zero, ela vai atrás do que já existe, né? Então, dá uma procurada, prof, no Bing, por exemplo. Eu não vou nem te indicar o ChatGPT, porque ele precisa de cadastro e tal, às vezes as pessoas se embananam um pouco. Mas dá uma procurada no Bing, dá uma procurada na Luzia do seu celular, tá? Alguém pode colocar aqui, pessoal, quem já está usando a Luzia, pode colocar aqui. Eu abri a Luzia. Você tem já? Já baixei aqui. Então, é só você fazer... É só você fazer pergunta para ela, entende? Entendi. Aí eu fotografo aquele e faço a descrição e envio. É só isso. É isso aí. Tem que enviar o meu plano de aula também, né? Sim, eu preciso saber o que você aplicou. Tá ok. Tá bom? Obrigada. Nada. Vamos para a Suelen. Suelen já falou, né? Vou baixar sua mão aqui, Suelen. Cristiane Oliveira. Fala, quem? Oi, professor, boa noite. Tudo bem, boa noite. Então, eu até, as meninas comentando, foi me clareando algumas coisas aqui. Isso é legal. Mas mesmo assim, eu estou meio perdida, porque na primeira atividade foi muito tranquilo, assim, eu entendi super bem, apliquei, os meninos gostaram. Só que nessa segunda atividade, quando eu fui apliquei na quarta-feira, o que acontece? Eles levantaram, assim, a questão que envolve, vai além, a questão do lanche, né, porque eles, não é que seja o que é feito na escola, eles, muito pelo contrário, eles gostam muito do lanche da escola, é o que vem, por exemplo, assim, o que eles colocaram lá, o pão, eles odeiam o pão. Então, assim, aí eu fui explicar, né, do processo, que é a licitação, menor custo, o que eu entendo sobre como é que a secretaria adquire esse alimento, eu expliquei. Mas aí, assim, eu não esperava que eles fossem falar do alimento, né, do lanche da escola. Tinha outras questões que eu tinha certeza que eles iriam levantar, que realmente por exemplo, o espaço que nós temos para o recreio, né, eu jurava que era isso, muito pelo contrário. Aí eles questionaram em relação à alimentação. Então, assim, eu fiquei meio que sem ação, porque, assim, é uma questão que vai além, né? Então, assim, não é que eu planejei uma coisa, mas eu recebi outra, que eu achava que eles, né, que iria ser outra questão. Até falei em relação à comunidade, que não necessariamente precisava ser na escola, assim, qual o problema que fosse específico da comunidade, que a gente, né, poderia ajudar, enfim. Aí agora eu fiquei meio assim, aí eu tentei levar para esse lado, olha o lanche, assim, expliquei, mas não, tia, a gente tem que resolver o problema do lanche, do pão específico ou do cuscuz. Aí eu falei, nossa, agora, aí eu que, assim, eu estou começando a pensar em outras possibilidades, assim, de, vai além do que eu posso verificar com eles, porque... E o que a inteligência artificial trouxe para você de contribuição em cima dessas duas colocações deles? Aí trouxe a seleção de fornecedores, é meio que inviável, né? Revisão de receitas, né? Treinamento de equipe, feedback. Eles entenderam
entenderam, nível do problema, que é um problema que está... expliquei pontualmente que, né, que vai além, que a licitação, a empresa menor custo, e aí, assim, eles trouxeram, né, outros disseram lá, meu pai faz isso, então, assim, é o menor custo, que é 5º ano, né, que eu estou aplicando no 5º ano, então eles são mais, eles entendem melhor. Eu adorei essa, odiar o pão. Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você está me perguntando isso porque você acha que isso não será aceito, ou você é só uma frustração porque... Não, é frustração, porque, Não, assim, de frustração a gente vai fazer na nossa carreira, né? Não, eu sei, frustração tem todos os dias. Mas o que eu quero dizer é assim, como atividade, eu acho que esse relato que você está me trazendo é algo que precisa ir para o seu relato mesmo, né? Para os seus 2 parágrafos ali de relatar essa atividade, porque eu acho que, na verdade, você está se abrindo para o que significa uma aprendizagem via metodologia ativa. Pode vir coisa do arco da velha. Você perde o controle, porque o controle passa a ser do aluno. Agora, você não pode se frustrar de não ter todas as respostas, né? Então, por exemplo, a resposta que você deu, e acho que foi fantástico, você, mesmo assim, mesmo, eu acho que é um pouco impactada por aquilo que aconteceu, você colocou, né, no recurso de inteligência artificial, e ele realmente trouxe. A questão é agir sobre o que a inteligência artificial trouxe. Então, ela trouxe a resposta de que tem que agir mexer na receita. Pessoal, vamos pensar junto, dá para mexer na receita do pão que foi contratado pela empresa tal, não sei o quê, tarará? Será que dá? Será que não dá? Vamos perguntar para a direção também, se que eles... Não sei, estou te dando mais problema até do que você já tinha. Não, isso, inclusive eu fiz isso, questionei, olha, quantas escolas, né, não é a escola em si que demanda, né, a regional de ensino, para todas as escolas que eu trabalho aqui em São Sebastião, uma cidade satélite, são para todas as escolas da CRE, então não é viável. Ele falou assim, mas ninguém, né, pessoa que a gente vai comer o pão no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, não, mas ela já modificou. Aí falou assim, não, professora, só não disse que era para trazer um problema, esse é o problema. Aí eu, tá. Tá bem, e ok, isso é metodologia ativa, é você botar na mão do aluno, né? Agora, também trazer para ele, não se frustre porque o problema não foi resolvido. Eu, várias vezes, quando eu falo isso, trazer soluções para o problema, eu mesmo me refalo, né? Eu me refaço, dizendo, nem sempre é solução, às vezes é compreensão do problema, é como burlar o problema. Então daqui a pouco a gente vai ter que botar não sei como é que chama na sua região, mas uma geleia, uma chimia melhor nesse pão, entende? E a gente... Bom, pessoal, não tem como resolver a licitação, mas eu queria continuar com vocês na questão do pão. A gente pode mandar uma carta para o fornecedor, a gente pode, talvez, mandar uma carta para a prefeitura, a gente pode, e aí você envolve o professor de português, e já faz já chama ali para ele explicar a estrutura da carta, tem que ser uma linguagem formal, né, porque você está lidando com pessoa pública. Daqui a pouco não é possível, tá? O que nós podemos fazer? Será que a gente pode pedir que a escola acrescente algum ingrediente? Não é possível. Bom, se não é possível... Questionei isso. Falei, gente, se está difícil para o pão, olha o requeijão. E aí, assim, o que pegou também um pouco, que aí foi tipo, 1 hora que era de aula, ficou praticamente a manhã inteira. Ou seja, eles se engajaram. Nossa, eu achei que era... Foi assim, sair de lá de cabelo em pé. Eu estou feliz da vida que você está de cabelo em pé, Nossa, porque isto é uma aula de metodologia ativa. Você deixou o aluno ser protagonista, na bobagem que possa parecer o que ele queria, mas era isso que ele queria. O que eu estou dando para você? O lado que faculdade nenhuma vai dar. Como é que você resolve e você cria um projeto em cima do que o aluno quer fazer. O pessoal de educação infantil faz isso com a mão nas costas. A gente, que é os maiorzinhos, é que tem dificuldade. Por quê? Porque a gente é muito disciplinar. Então, a questão é, bom, eu trouxe o problema, vou fazer uma carta para o prefeito. Dá para fazer? Dá. Cristiane, você é corajosa, seus alunos também são.
Então, você pode fazer uma carta para o prefeito. Se vai ter resposta ou não, é outra coisa. Mas você ensinou um monte de coisa para esses alunos. Agora, por que esse pão é ruim? Será que tem os ingredientes? Não dá para chamar o professor de química e a gente trabalhar um pouco do porquê que esse pão é ruim? Então, é pegar este problema e transformá-lo numa coisa maravilhosa, porque você está baseando a aprendizagem deles na curiosidade, não numa coisa que seu livro didático disse que eles tinham que aprender. Ah, João, mas eu tenho todo o conteúdo para dar. Bom, aí como é que você liga o seu conteúdo a esta curiosidade, é que a gente precisa ver. Daqui a pouco você vai ampliar esse tema de comida e você vai além, não é só o pão, você vai... Tá, então nós vamos ter que ver o que vocês gostam. Vamos pro que não gosta, já entendi. O que vocês gostam? Isso aqui, tá, mas isso aqui é tabela nutritiva, é XYZ, né, vamos ter que calcular, e aí a gente vai usar a matemática. Então, vocês vão trabalhar isso na disciplina que vem, um pouco dessa aprendizagem por projeto, tá? Isso vai... E aí, eu falei assim, ó, segunda-feira, porque já tinha extrapolado o horário, falei, ó, segunda-feira a professora vai entrar de novo, porque eu estou na coordenação, e aí eu sempre, desde o primeiro trabalho, eu pego essa turma, né? Uhum. E aí eu falou, segunda-feira, vamos conversar novamente, mais 50 minutos de aula, só que você extrapolou, eu quero que vocês me tragam uma solução. Eu quero que cada um exponha aqui, para a gente tentar resolver esse problema. Eu acho que, eu falei para ele, vai ser um pouco difícil, mas a gente vai tentar de tudo para resolver, para melhorar o pão. E aí segunda-feira eu vou dar continuidade, assim, se ficar muito, muito inviável, vai ser um pouco frustrante, mas eu vou mudar. Porque, assim, já mudar, você vai ter que relatar o que você... O problema de fato. Isso aí. Para mim, você não precisa mudar nada. Eu adorei o seu problema, inclusive. Nossa, eu tô para morrer. Ai, que maravilha que é a escola, né? Nossa, é bom demais. Vai adiante, querida, vai adiante. Seu problema. Obrigada, professor. Boa noite. Gente, nós temos 10 minutos, tá? Então, eu vou ouvir a Luciane, o Osias e a Érica. Depois, outras perguntas podem mandar pelo WhatsApp, que a gente vai ajudando vocês, tá bom? Luciane, querida, pode falar. Olá, boa noite, professor. Deixa eu falar. Como no final do ano eu trabalho com as turmas do 6º ao 9º ano. E eu peguei as turmas do 6º, no qual eu tinha de trabalhar recursos hídricos, porque eu pensei assim, eu tenho que trabalhar o conteúdo para a prova e tenho que fazer o trabalho com os alunos, e o tempo curto. Então, o que eu fiz? Eu dividi a turma em grupo para falar. Um sobre a importância da água, o outro grupo. A água é um recurso renovável? Os problemas com a escassez de água e as sugestões de como economizar a água. Eu tive de limitar, porque eram conteúdos que eu tinha de trabalhar. A água é o conteúdo que você tem que trabalhar. E aí você fez com que eles identificassem problemas em cima dessa temática, é isso? Isso. Ótimo. Aí eu dei a sugestão, cada grupo pesquisar em casa, né? Aí sim, eu falei do chat, falei do Luzia, e quem não tinha condições, né, poderia ser até no Google, né? E eles trouxeram as pesquisas, nós discutimos em sala de aula, tirei foto da pesquisa no caderno deles, Ótimo. né? E marcamos essa semana, eles fizeram a apresentação. Isso, o que eu fiz? São 5 turmas do 6º. Eu também limitei. Uma turma falou sobre a importância da água, outra sobre os recursos renováveis, né? Utilizando o Data Show, no qual a pesquisa que eles fizeram, eles colocaram no Data Show e explicaram, através de imagens. Ô, Luciane, eu gostei muito dessa coisa que você fez do limão uma limonada. Você tinha um limão que era o fato de ter pouco tempo e muito conteúdo para a prova. Sim. E você mais o trabalho que você tinha que realizar, e a minha proposta era que os alunos identificassem o problema. A única coisa que você fez foi que você delimitou o campo semântico deles, né, a temática que eles poderiam trabalhar. Eu gostaria que você contasse isso no seu trabalho, porque eu achei muito legal. Porque eu tinha de trabalhar o conteúdo. O tempo está curto, né? Você sabe que a gente escola particular, então... Pior fica,
Não, tá bem. Eu acho que, não sei se você está me contando só para tirar dúvida se está correto, mas da minha parte eu Sim, tá tô... certo essa linha que eu fiz, né? Nesse... Eu só senti falta um pouco de eles escolherem qual dos problemas que ele... Isso, não, aí um dos problemas que foram levantados, que eu achei interessante, foi a captação de água. E Da eles água da levantaram esse chuva. problema. Isso, a captação da água da chuva. É só isso que eu não tinha entendido. Se eles é que tinham identificado os problemas ou se você tinha dito, o grupo tal vai fazer tal coisa. Não, eu só falei assim, ó, o grupo vai identificar, eu coloquei assim, sugestões de economizar a água. Aí eles trouxeram as sugestões e uma delas foi a captação de água. Tá bem. Eu, de minha parte, estou satisfeito. Né? Então, é mais ou menos essa linha, né? Porque a gente fica na dúvida do preenchimento. E outra, porque lá no plano de aula fala do tempo que é para eles pesquisarem, mas a gente não tem esse tempo para eles pesquisarem em sala de aula, até porque muitos não pode mandar para casa. Podem, né? Eu disse isso em dúvidas e acho que eu falei na aula. Pode mandar para casa. Sim, você falou na outra que a gente tirou dúvida, que poderia utilizar dentro da pesquisa em casa, né? Claro que sim. Tá bom? E aí eu fui e tirei foto do caderninho deles, da pesquisa. Sim, isso é evidência, com certeza. Ah, então tá certo. Tá bom. Então tá jóia. Então, um abraço. Muito obrigada aí, uma boa noite. Professor Osias, me diga lá. Tá fechado o seu microfone. Ainda está fechado, prof. Bem abaixo, você está no celular, pelo que eu estou vendo. Bem abaixo aqui tem um microfonezinho. Clica no microfone. Tá, já localizei. Estou te ouvindo. Aí, obrigado. Boa noite. Desculpe. O seguinte, eu transformei a atividade... Transformei, não. Você deu a atividade o planejamento da aula. Eu transformei no planejamento de avaliação, porque a gente está na semana de avaliação e eu não tinha mais condições de fazer como eu gostaria para a aula. O que eu fiz, então? Eu dividi a turma em grupo de 3 e planejei o seguinte, que eles fizessem uma pesquisa, que eu já tinha trabalhado até esse conteúdo, do empreendedorismo social, empreendedorismo do ponto de vista econômico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político. E que fosse feita uma pesquisa em cada um dos temas, e a pesquisa, o produto da pesquisa fosse discutido entre eles e depois trouxesse para a sala de aula para fazer a discussão, e em seguida eles fizessem vídeos respondendo para valer como prova. Uau! E o vídeo sendo avaliado por mim com base no conteúdo abordado, com base na postura deles e com base naquilo que o vídeo poderia ajudá-los na atividade intraempreendedora, uma vez que a maioria é trabalhador, são trabalhadores nas empresas, de forma que isso trouxesse alguma contribuição para ele e para a empresa onde ele está trabalhando. O que você acha? Não sei. Eu estou impressionado que você conseguiu transformar uma das coisas mais tenebrosas da educação, que é a avaliação formal, em uma coisa que está me parecendo, claro, não li todo o trabalho, mas está me parecendo muito criativa e empreendedora. Então, eu não tenho muito o que dizer se você... Eu não sei os resultados disso, né? Se você vai estar, não sei se já recebeu, vai estar feliz com isso, se a sua direção vai estar feliz com isso, mas eu gostei muito do que eu ouvi. É porque você está envolvendo o empreendedorismo externo, né? Então, isso. Me pareceu muito legal. Isso foi bem aceito pela sua gestão? Eu encaminhei para o coordenador e ele bateu palma e achou excelente. Eu também faria, se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Querido, olha, o que eu posso te dizer? Muito bom. Você, de novo, você, assim como a Cristiane, acho que foi a Cristiane que falou,
Você transformou o limão numa limonada, porque você tinha o limão de não ter tempo e ainda estar num período de avaliação. E você transformou a minha atividade, ou a atividade que eu pelo menos provoquei que vocês fizessem, numa avaliação, né? Então, isso é empreendedorismo, é você resolver o seu problema. Eu tenho um ofensor, que é o tempo, eu tenho um outro ofensor, que é o formato de avaliação a que eu tenho que me submeter, os prazos, enfim, e você, apesar dos ofensores, conseguiu enxergar uma forma, teve visão, né, mobilizou recursos, tudo como a gente já estudou, de resolver esse problema de forma empreendedora. Vai ter uma produtividade muito legal e acho que os alunos vão gostar mais do que você fazer uma prova chata, viu? Isso aí eu tenho certeza, eu já estou tendo a resposta. Parabéns, eu gostei muito, quero muito ler seu trabalho, tá? Assim que estiver pronto, relate bem relatadinho como é que foi, porque ele tá candidato a gente levar isso para uma gravação de vídeo. É muito raro você conseguir mexer na estrutura de avaliação da escola. Então, fiquei bem feliz. Obrigado. Eu mando depois o vídeo até de orientação que eu fiz, né? Fiz 2 vídeos, vídeo 1 e vídeo 2, passando as orientações, e encaminhei também para a coordenação, que era para evitar o disse-me-disse, né? Porque teve aluno que contestou, né? Claro, você tem que mexer Aí com a estrutura fixa de mentalidade. eu coloquei em votação, né, na sala, a maioria, mais de 90%, concordou. E aí eu fiz, porque teve aqueles que não concordavam, que tinham dificuldade de falar. Eu digo, não, eu ensino vocês a falar, não tem problema, não. Olha aí, está desenvolvendo até a habilidade de comunicação, que maravilha. Eu fiz isso, né? Fiz vídeo orientando e falei para eles, olha, usa a inteligência artificial, vai ser fácil. Muito legal. Aí eu orientei qual delas, digo, vocês podem escolher a qual. Aí já sugeriram na sala. O pessoal já sabiam. Usaram a luz. Parabéns, professor. Parabéns, eu gostei muito de ouvi-lo e quero muito lê-lo. Então, aguardo aí o seu relato. Parabéns pelo trabalho. E pela forma empreendedora de resolver o problema. Isso. Boa noite. Obrigado, senhor. Queridos, preciso me despedir de vocês. Mais uma vez, é um prazer sempre estarmos juntos. Um forte abraço. E não teremos mais essa disciplina juntos, mas teremos outros momentos, graças a Deus, continuo com vocês como coordenador. Obrigado por essa experiência maravilhosa. A turma de sexta-feira foi fantástica. Todos os nossos encontros, muito respeitosa, empreendedora, rebelde. Então, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de estarmos juntos. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Vocês contribuíram muito comigo. Obrigado mesmo, de coração. E qualquer coisa, nossa equipe está à disposição. Nós queremos fazer desse curso realmente um marco na vida profissional e pessoal de vocês, tá bom? Um abraço. Não se esqueçam das oficinas PedTech, ainda dá tempo de se inscrever até segunda, terça e quarta, tá bom? Até mais. Logo, boa noite, professor. Boa noite. Professor,